Ladrões de carga voltam a atacar no Rio. Logo cedo, bandidos transformaram comunidade em depósito de produtos roubados. Também no Rio, um delegado foi encontrado morto no porta-malas do carro. Busca por assassinos tem intensa troca de tiros. Babá é presa, suspeita de furtar R$600 mil em joias da patroa. Na delegacia, ela explica como fez tudo. Começou com ela me humilhando. E eu meio que fui me revoltando com ela. Foi tanto que eu fiquei com o marido dela. Ele me falou onde que estava o cofre. Chocante, vergonhoso, racista. A ONU responde à ofensa de Donald Trump ao Haiti, El Salvador e nações da África. Presidente dos Estados Unidos xingou os países ao falar sobre imigrantes. Comissão de Valores Mobiliários proíbe fundos de investimento de comprar moedas virtuais. Lucro fácil é o que mais atrai e, ao mesmo tempo, que mais oferece risco aos investidores. Ministro da Fazenda minimiza o rebaixamento de nota de crédito do Brasil. Estamos no caminho certo, é isso que está claro, é isso que é importante. A Igreja Católica convoca os fiéis contra a corrupção. O Santuário de Aparecida está encarando essa história como um compromisso. Todo dia 12 de cada mês vai rezar para que o Brasil tenha políticos melhores. Morre o músico Rui Faria. O cantor foi um dos fundadores do MPB4, mais importante grupo vocal do país. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 5 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em uma sequência de ataques a tiros na Grande São Paulo. Em todos os casos, os assassinos abriram fogo e fugiram sem roubar nada. No Rio de Janeiro, 6 adolescentes foram detidos no mesmo morro onde criminosos foram flagrados com colchões e produtos eletrônicos roubados. A nova operação da polícia no combate ao roubo de cargas aconteceu um dia depois da prisão de 11 integrantes de quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Procurada, a assessoria de imprensa das UPPs ainda não respondeu a nossa pergunta sobre os carros policiais abandonados no complexo do Lins, mostrados na reportagem. Também no Rio de Janeiro, um delegado foi encontrado morto no porta-malas de um carro na entrada da favela do Jacarezinho. A polícia saiu à caça dos assassinos e começou um intenso tiroteio com criminosos da região. Uma empregada doméstica foi presa na Paraíba acusada de levar o cofre da casa da patroa. 4 cidades do Distrito Federal integram uma lista do governo dos Estados Unidos de risco aos turistas. Os crimes dos últimos dias reforçam a preocupação com a falta de segurança. Em uma vistoria feita hoje no presídio de Goiás, em que houve rebelião no começo do ano, foram encontradas armas e também celulares. Subiu para 4 o número de pessoas mortas em decorrência da chuva em Santa Catarina. 21 cidades foram afetadas no estado. A capital, Florianópolis, foi a mais prejudicada. Neste sábado, a chuva continua em grande parte do país. Somente no sudeste gaúcho, norte mineiro e interior da Bahia, o dia será ensolarado. A umidade da Amazônia e a presença de áreas de baixa pressão atmosférica vão manter o tempo instável no centro-sul brasileiro. Pode ocorrer queda de granizo desde o leste catarinense até o Paraná, nas divisas de São Paulo com Mato Grosso do Sul e Minas Gerais com Goiás. Em todo o litoral nordestino, muita nebulosidade e chuva. Em Salvador, a temperatura chega aos 29. No Rio de Janeiro, faz 30 graus e tem chance de chuvas isoladas. Em São Paulo, os termômetros marcam 31 e a previsão é de chuva à tarde. No domingo, o céu fica nublado e chove a qualquer hora. Máxima de 29 graus. Há exatos 7 anos, quase 1.000 pessoas morreram e 100 ficaram desaparecidas em consequência da chuva e também de deslizamentos de terra na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Hoje, mais de 100 mil pessoas ainda vivem em áreas de risco.
1.750 famílias recebem o aluguel social que não passa dos R$500. O benefício é pago pelo governo do estado. E a Prefeitura de Petrópolis informou que está construindo quase 800 casas que devem ser entregues até o mês de abril. O INEA, Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, não se posicionou sobre as indenizações. O Rio de Janeiro confirmou hoje 2 casos de febre amarela. Um morador de Teresópolis, na região serrana, morreu e outro paciente do sul fluminense está hospitalizado. Em São Paulo, subiu para 21 o número de mortes, num total de 40 casos. O medo da doença provocou uma correria por repelentes na capital paulista. Em Minas Gerais, já tem 9 mortes confirmadas pela febre amarela. Os casos mais recentes são de 2 moradores do município de Mariana e de um morador de Nova Lima. Vamos ao vivo até Brasília falar com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Houve confirmação de novos casos da doença. O governo federal pretende antecipar a campanha de vacinação? Não pretende antecipar a campanha. Raquel, boa noite para você, para o Nascimento e para... Obrigado. Quase 60% dos microempreendedores individuais do país devem impostos. Com a inadimplência, o governo deixou de arrecadar quase R$1 bilhão. Especialistas dizem que, além da crise, falta informação sobre como e por que fazer esse pagamento. Em instantes, ministro da Fazenda minimiza o rebaixamento de nota de crédito do Brasil. A atriz Isadora Ribeiro usa redes sociais para encontrar sobrinho que está sumido desde o Réveillon. A gente volta já já. A Igreja Católica entrou na luta contra a corrupção. Os fiéis, eles foram convocados a orar pela ética na política no dia 12 de cada mês e a refletir sobre o voto consciente. A campanha Eu Sou o Brasil Ético foi lançada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Os procuradores da Operação Lava Jato apresentaram hoje as alegações finais do processo em que acusam o ex-presidente Lula de entregar recibos falsos de aluguel de um apartamento. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou o rebaixamento da nota de crédito do Brasil e disse que o governo está no caminho certo. A agência de classificação de risco Standard & Poor's também reduziu as notas de bancos e da Bolsa de Valores. A Advocacia Geral da União entrou com um novo recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região contra a liminar que impediu a posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A AGU alega que o caso não pode ser analisado pela Vara Federal de Niterói, no estado do Rio, que concedeu a liminar, e sim pela Vara de Teresópolis. O Ministério da Educação vai antecipar em um dia a divulgação dos resultados do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A partir do dia 18 de janeiro, os estudantes poderão consultar as notas na internet. Será necessário informar o CPF e a senha que foi cadastrada durante a inscrição. A mesma senha vai dar acesso ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que ficará disponível de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. E veja daqui a pouco, a ONU classifica como chocante e vergonhoso o palavrão usado pelo presidente Donald Trump para falar de países da América Latina e da África. Foto de menino que andou quase 5 quilômetros na neve para ir à escola gera uma campanha de solidariedade. A gente volta já já. A inflação para os idosos subiu mais do que a da população em geral. Uma das explicações é a necessidade de maiores gastos com a saúde para quem já chegou aos 60 anos. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, impôs hoje restrições às negociações com as criptomoedas como Bitcoin. Chocante, vergonhoso e racista. Foi assim que a ONU classificou o palavrão usado por Donald Trump em um comentário sobre o Haiti, El Salvador e também nações da África. Em meio às críticas, o presidente americano até cancelou uma visita que faria a Londres. E o La Rocha?
A chanceler alemã Angela Merkel anunciou um pré-acordo que pode garantir a formação de um governo de coalizão. E neste sábado serão conhecidos 16 clubes que deverão disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste. O torneio será transmitido pelo SBT para toda a região Nordeste com exclusividade. Foi encontrado agora há pouco Daniel de Souza Brito, de 18 anos, que estava desaparecido havia 10 dias. Doar sangue é um gesto simples que pode salvar muitas vidas. E agora quem vive no Rio de Janeiro tem um incentivo a mais para colaborar. Foi enterrado hoje à tarde, no Rio de Janeiro, o corpo do cantor Rui Faria, um dos fundadores do grupo MPB4. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.